Justiça não embarcou é o 5º episódio de Expresso da Manhã, ou Snowpiercer, para quem curte nomes de língua imperialista. E nós vamos conversar aqui um pouco sobre nossas impressões deste episódio, que trouxe algumas coisas que a gente já tinha adiantado no vídeo anterior, como, por exemplo, o julgamento da LJ, que foi uma grande fachada. Reparou que o trem estava passando pela Amazônia? Eu achei muito legal ver outras paisagens que não sejam aquelas paisagens que a gente não sabe onde é que é, né? Quando eles entraram naquela selva, eu falei assim, nossa, parece a selva amazônica. A gente teve essa impressão, né? E era a selva amazônica mesmo, literalmente. Que era uma selva, era óbvio, né? Porque estava cheio de árvore congelada e tinha um rio do lado. A gente só não imaginava que ia ser realmente a Amazônia, que eu achei da hora. Que mostra mesmo essa ideia do trem passando pelo mundo inteiro, né? Não diferencia muito porque tá tudo congelado, né? Não é outra paisagem, mas as arvorezinhas estão lá. No vídeo passado a gente comentou como seria interessante ver o processo de julgamento e foi isso que tomou a maior parte desse episódio. É interessante a discussão sobre impunidade de pessoas milionárias, trilhardárias muito ricas, que é o ponto principal que eu acho que a gente pode discutir aqui. É muito legal a gente ver como que há uma certa ideia de que essa classe, a classe rica, quando a gente fala classe rica, a gente está falando de gente que é rica, rica mesmo, não são pessoas que são bem remuneradas, pessoas que têm dinheiro, uma reserva ou algo assim. São pessoas, como eles mesmos dizem lá na primeira classe, pessoas que têm investimentos milionários, que sem elas, de certa forma, este mundo, neste sistema, não funciona, porque são elas que garantem este funcionamento com seus investimentos, com suas fortunas, enfim. E é muito interessante ver como essas pessoas de fato acreditam nessa ideia de que elas são quase que inimputáveis, porque elas são ricas, não porque elas não cometam crimes, mas porque elas sabem que se elas cometerem, elas têm todo um sistema que vai jogar a favor e vai garantir a impunidade delas. Essa ideia de que o sistema vai favorecê-los, que existia antes do mundo ser congelado, é levado para dentro do trem. Só que a lógica lá, às vezes, não é a mesma. Eu fiquei pensando, como eles podem exigir, né, as pessoas da primeira classe, exigir suas defesas, que as próprias pessoas da primeira classe sejam as que vão julgá-las. Como elas podem exigir isso, né? O que elas podem dar em troca? Sendo que não tem para onde elas correrem. Então é muito fácil o governo desse trem fazer as regras que ele quiser, porque não tem como fugir. E é isso que acontece. A Miss Audrey exige a Melanie que haja representantes das 3 classes. Não é uma exigência à toa, só em busca de ter o direito preservado, né, dessas pessoas, da terceira classe, da segunda classe. Não, a segunda estava envolvida já, né? É a terceira mesmo, que é o grosso da população do trem. Ela basicamente ameaça a Melanie dizendo: a terceira classe é o que garante o funcionamento. É a terceira classe que lubrifica os trilhos, é a terceira classe que cuida da lavoura, é a terceira classe que cuida dos bichos, é ela que garante alimentação, fornecimento de água, enfim. São os trabalhadores. E ali há um momento de certa consciência de classe, né? Sim. Se essas pessoas se revoltarem de uma forma unida, de uma forma coesa, as pessoas da segunda e da primeira classe vão enfrentar problemas muito sérios. Inclusive, tem uma figura nessa estrutura toda do trem, né, dessa locomotiva eterna, que é a Ruth, aquela espécie de braço direito da Melanie, que me irrita profundamente, porque ela é o tipo de pessoa que não faz parte da primeira classe, ela não é uma mulher milionária, ela não ascendeu socialmente para aquilo, ela convive com essas pessoas. E por conviver com essas pessoas, ela acredita piamente que ela faz parte daquele universo, que ela tem os mesmos direitos, até o momento em que ela vai ser dispensável para essa primeira classe. Eu imagino até que deva acontecer algo parecido ao longo de Expresso da Manhã. Em algum momento ela vai se mostrar desnecessária, e aí eles vão se desfazer dela porque ela é uma pecinha na engrenagem também. Mas eu acho que ela não acha que tem os mesmos direitos. Ela sabe o lugar dela, mas defende os direitos da primeira classe. Sim, porque o lugar dela depende dessa galera... Pra ela ainda tá confortável onde ela tá, né? Exato. Eu falei de um jeito como se ela usufruísse, né? Não, ela... Como ela achasse que fosse. Ela sabe que ela é uma funcionária do trem, mas ela é uma funcionária que tá num degrau acima de muitos outros funcionários. E para ela continuar nesse degrau acima, ela precisa puxar o saco dessa galera, né? Que é basicamente o que ela faz, ela puxa saco de gente rica. Good morning. Esse mesmo sistema que mudou as regras, diversificando mais o júri,
foi o mesmo que depois mudou a pena para privilegiar a LJ. Quase que desconsiderou o que o júri pensou e decidiu. Ele mudou a regra que ele tinha Mudou mudado. de novo, tipo. E aí a gente vê essa injustiça, essa impunidade. Enquanto a LJ, que foi responsável pelos crimes, tem uma pena aliviada, a Nick passou muito tempo nas gavetas, morreu por causa de toda essa situação, foi julgada de maneira errada pela primeira classe por ser da terceira classe. Outro exemplo é o Layton, que foi parar nas gavetas sem ter cometido nenhum crime, muito pelo contrário, tendo resolvido o crime. Exatamente pela LJ saber o segredo das gavetas, o seu caráter experimental, é que ela se livra. Então tá tudo num ciclo muito longo, né? Eu achei a montagem deste momento em que a LJ está sendo julgada muito bonita, porque enquanto ela tá falando que ela sabe de um grande segredo e tudo mais, a Josie tá descobrindo esse segredo pessoalmente. Ela tá lá nas gavetas futricando lá para ver se acha o André e leva ele de volta, né, o Layton. Enquanto a LJ tá contando, a gente vai vendo acontecer pelos olhos de outra pessoa, descobrindo os horrores que ela tá descrevendo, né? Porque ela não fala qual é o segredo, é claro. Seria estarrecedor. Mas a Josie tá descobrindo qual que é o segredo, que é, eles têm aquelas gavetas para fazer experimentos com cobaias humanas. E é sensível como ela é absolvida pela pouca idade e crianças muito mais jovens, são crianças, ela não é criança, estão lá nas gavetas sem terem cometido nada, apenas por um experimento. É muito curioso também porque pessoas brancas e ricas, elas são jovens até muito mais tempo do que as crianças negras, crianças pobres, né? Em vários momentos da história da humanidade, a gente teve experimentos com cobaias humanas. Isso não é novo, nem muito velho. A primeira lembrança que vem à cabeça é os horrores do nazismo, né? Mas a gente não precisa voltar lá no nazismo para pensar sobre isso, não. Na década de 70, houve um experimento na cidade de Tuskegee, acho que é isso que pronuncia, no Alabama, com 400 homens negros que tinham sífilis. E os cientistas e os médicos já sabiam da cura, a sífilis era tratada há muitos e muitos anos já, mas eles deixaram esses homens doentes e morrendo para poder descobrir mais sobre a doença, sobre a sífilis. E a gente vê que não são pessoas aleatórias, são pessoas escolhidas para ser esse tipo de experimento humano, né? A série representa isso bem porque a Josie reconhece um dos meninos que tá lá, é um dos meninos que era do fundo. A gente vê muita representação disso, de pessoas vendendo sangue, vendendo isso, aquilo, para testes de saúde. A gente vê isso em filmes, em séries. Friends é um grande exemplo disso, Joey vive fazendo isso. Traz até com um bom humor, Sim. assim, né? Aí quando a gente para pra pensar, não é tão simples assim, né? Existe uma questão de classe muito séria, que pessoas que estão passando por necessidades financeiras é que se submetem a esse tipo de coisa, né? Voltando pra série, eu fiquei pensando por que esse interesse tão grande da Melanie, por que esse foco nas gavetas, no caráter experimental. Fiquei pensando qual seria o objetivo de fazer esses testes, de colocar crianças lá, porque a princípio é para punir as pessoas criminosas. A minha teoria é que se um dia os recursos acabarem, talvez vai ter que existir um rodízio de pessoas ali internadas. Esse episódio também trouxe o Layton delirando ou sonhando. Não fica muito claro se o que ele tá vendo dentro da gaveta enquanto ele tá lá naquele coma induzido são delírios ou se são sonhos, né? Me deu medo. Imagina ficar em coma e ficar tendo esses delírios ou sonhos. E ele retoma um episódio que a gente já sabe que aconteceu dentro do trem, tanto pelo filme quanto pela própria série, né? Que já fizeram referências a este episódio, que é do canibalismo, do grupo canibal que existia no fundo, que comia as pessoas para sobreviver. Aparentemente, a solução da série foi diferente da solução do filme, né? No filme, é aquele líder que oferece o próprio braço para aqueles canibais e diz: parem com isso, se vocês querem, então me come aqui. Na série parece que foi diferente, né? Porque o Layton aparentemente matou uma pessoa lá dos canibais e deu um basta naquilo. Não dá pra saber se foi isso que aconteceu, mas eu também nem sei, porque se for delírio ou sonho, pode ser coisa da cabeça dele, né? Sim, e coisa da cabeça dele, teve a Nick aparecendo pra ele toda ensanguentada e tocando aquela música do episódio passado, que se chama... Sealed with a Kiss. Que se chama Sealed with a Kiss. Tem muito a ver a letra dessa música com a história da série. Por quê? O momento em que foi selado
com um beijo. Foi o momento em que o Layton passa aquele dispositivo pra Josie pelo beijo. Foi selada a revolução ali. E tem uma partezinha também que é interessante, que ele fala que os verões serão frios sem a Morena. Sem ela. E aí eu acho que alguém teve uma sacada de lembrar dessa música e colocá-la justamente na trilha sonora dessa série que tem o verão bem frio. A onda do mar apagou. Enfim, a gente estava reparando como Expresso da Manhã tem mulheres em momentos de protagonismo. Na verdade, em momentos não, protagonizando as ações mesmo na série inteira. Tirando o Layton, que desenvolveu lá a investigação e tudo mais, e ali ele já dividia com a Melanie, por exemplo. Agora a gente tem a Josie, que já deu para perceber que vai ganhar cada vez mais importância. A Zara, que é a ex-namorada do Layton na Terra sem ser congelada, também deve ganhar um pouquinho mais de importância, né? A própria Melanie, que assume às vezes de Sr. Wilford, que é a grande protagonista, ela manda no trem, né, afinal de contas. E a Miss Audrey, eu acho que vai ter um embate muito forte agora com a Melanie, depois de que foi descumprida a questão de ter uma justiça nesse caso de julgamento. E se a gente for ver, ainda tem a LJ, que é a assassina do trem. Ela é uma protagonista também, né? Então são várias mulheres protagonizando essas ações dentro do trem. Eu gostei muito dessa menina, ela conseguiu me arrancar uma raiva. Não, tem muita e o raiva momento também. do olho, dar um que tapa, ela né? coloca o olho de vidro na boca, pra mostrar que tipo de serial killer que ela é. Eu acho que vai ser muito interessante ver como que vai ser a reunião dos fundistas com o terceira classe, porque a terceira classe tem suas próprias pautas. E o fundo, obviamente, tem as dele. E como que eles vão juntar isso, porque são as duas classes oprimidas pela segunda e a primeira, né? E a segunda ainda tá numa meiuca ali também, que pra eles não são perto da primeira e nem tão longe da terceira, né? Chegamos na metade da temporada, esse foi o 5º episódio, agora é aquele momento de virada, né? Quando as coisas vão se desenvolver pro final. E, bom, até o momento eu tô achando bem legal. A gente ficou acostumado a ver temporadas inteiras sendo colocadas nos streamings, principalmente na Netflix. Essa sendo uma série que tá na Netflix, então, sendo semanalmente, eu acho que muitas pessoas se desacostumaram a acompanhar, assim. Conta pra gente se vocês gostam desse clima de acompanhar, de ir conversando e pensando, ou se vocês preferem assistir tudo maratonado, como a Netflix costuma fazer. Deixa aí nos comentários. Queremos saber. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!